Pode compartilhar, tá vendo? Boa noite, pessoal. Meu nome é Aurinete, para quem todos me conhecem, mas para quem me conhece, meu nome é Aurinete, sou Aurinete Oliveira, sou bióloga e atualmente estou mestranda pelo Instituto Politécnico aqui no norte de Portugal. Bom, da Fundação CETEM e também da Rede Eco Ceará. A Fundação CETEM, desde abril, tem feito uma série de lives e cursos online, né, nesse formato à distância, para que possa oportunizar as agricultoras, né, os técnicos que estão em diversos espaços que possam participar. Nós já realizamos 2 esse ano nesse formato e semanalmente temos feito lives também, com convidadas que vêm trazendo as suas experiências, principalmente agricultoras. Bom, esse nosso curso nesse formato online, ele é de 16 horas, certo? Inicia hoje e vamos até o dia 10 de julho. Vai ser sempre às terças e quinta-feiras, nesse mesmo horário. E esse curso, assim como outros e essas lives que a gente tem realizado, faz parte de uma série de atividades do projeto de Transição Agroecológica, que tem como apoio a Rede Terra do Futuro na Suécia. É um projeto que nós também temos trabalhado com momentos no campo, com as agricultoras, né, com os agricultores, e também nesses momentos de formação, mais à noite, para que possam também essas agricultoras, né, os agricultores, técnicos e os profissionais que queiram participar, tá certo? Bom, o curso, ele é sobre certificação participativa e agroecologia, e hoje nós vamos começar, vocês vão ter a companhia de hoje, a minha, né, como facilitadora desse processo, e também a Maria Emília, que é nossa parceira de trabalho, colaboração com a Fundação Setembro, tá bom? Eu vou só pedir um minutinho, porque eu vou compartilhar aqui com vocês, Valgan, e eu esqueça a nossa frequência, tá bom? Me deixe só um minutinho. Eu acabei esquecendo de enviar para a Maria Lívia. Enquanto isso, se vocês puderem também escrever ou falar, se também quiser ligar o microfone, só falando qual a região que você está, qual cidade você está, onde você está assistindo esse momento conosco, tá bom? Quem está entrando agora, boa noite, seja bem-vinda e bem-vindo. Se alguém quiser dizer de onde está falando, né, qual é o seu território, era interessante para a gente conhecer, né, quem não conhece, e compartilhar com os demais. Se não quiser abrir a câmera, pode fechar a câmera também. Olá, boa noite para todas e todos que estão ouvindo. Me chamo Glaucinara, sou do assentamento de Jaburu, município de Bajara. Eu conheço a Aurinete já faz 5, 6 anos já. Os demais, alguns conheço. Obrigada. Olá, boa noite, sou Regina, representando aqui o sindicato, participando da reunião.
A Aurinete me convidou e é um prazer estar com vocês essa noite. Boa noite, eu sou Gustavo Batista. Eu encontrei isso aqui através da rede social, então tudo acaba sendo uma surpresa para mim. Eu sou formado em ciências biológicas e eu tenho muito interesse em agroecologia, né? O futuro do mundo é esse, então é um prazer estar aqui. Boa noite, Gustavo. Maravilha. Seja muito bem-vindo. Obrigada, Gustavo. Pronto, já compartilhamos aí a frequência, eu vou agora compartilhar aqui com vocês uma pequena... Boa noite. Sim, pois não? Boa noite, meu nome é Adriano, eu sou aqui de Maranguape, tenho um sítio aqui em Maranguape. Bacana, Adriano. Adriano deve ter conosco em outras formações. Seja bem-vindo, Adriano. Obrigado. Bem-vindo. Mais alguém gostaria de falar? Ou então a Aurinete pode dar continuidade, né, Nete? Sim, mas se alguém ainda quiser escrever ou falar, pode ligar o microfone, tá bem? Ou levantar a mãozinha. Vamos compartilhar aqui para nós iniciarmos. Eu já compartilhei aqui com vocês, também aqui no chat, a nossa frequência, tá bom? E ao final, nós vamos estar repassando certificado para quem tiver uma frequência de até 75%. Então, como dito, o curso ele traz essa formação sobre certificação participativa em agroecologia. Nós vamos iniciar hoje, nessa aula inaugural, essa primeira aula, sobre os princípios das SPG e OCS. Vamos começar pelas OCS, tá certo? O que são essas OCS, né? Vocês me escutam bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Nete, está perfeito. Obrigada. Primeiramente, vamos conhecer quais são os tipos de certificação, né? Quais são existentes, né? Que existem no Brasil segundo a nossa legislação. E quais delas nós vamos falar e qual vamos iniciar. Bom, existe 3 tipos de certificação, que essa primeira, inclusive, eu destaquei, que é a que nós vamos estar falando hoje, certo? É a Organização de Controle Social, que são as chamadas OCS, a gente conhece mais na frente. O outro tipo de certificação é a certificação por auditoria, que é aquela certificação paga, né, que é aquele produtor médio, grande produtor, e às vezes até o pequeno agricultor, ele tenta fazer uma certa economia e pagar essa certificação, que não é tão barata, não é só pagar, né? Tem que cumprir uma série de critérios que é exigido pela lei, e ele também tem que, claro, pagar, porque é uma certificação paga. Então, e existem empresas, né? Tem uma empresa que é bem conhecida no Brasil, que é o BD, ele faz, né, esse tipo de certificação e cobra para o produtor, né, a produtora que está contratando. E o outro tipo é o Sistema Participativo de Garantia, que são as SPG, que a gente vai destacar também um pouco nessa formação, um pouco não, né, não vamos explorar nessa formação, e aí eu coloquei barra OPAC, porque é um organismo, a organização que é criada, eu vou explicar depois, quando a gente for ter um momento só para isso,
mas é um organismo, uma organização que é criada, que a lei exige, né, que seja criada essa organização, uma associação, por exemplo, que seja criada e que ela seja depois credenciada no mapa, certo? Inclusive, a Rio de Ceará está passando um processo desse, nós vamos estar explicando passo a passo como é que se deu. Mas, resumindo, são esses 3 tipos que nós temos. Nós vamos iniciar hoje falando sobre as OCS, a Organização de Controle Social. E, como vocês podem observar, ela, por isso que não tem um selinho nela, como tem nas demais. Estão percebendo, né? Que é tipo uma declaração que nós vamos estar vendo mais detalhado na frente. As outras, elas dão acesso a esses selos, certo? Essa aqui, a OCS, não. Nós vamos entender o porquê. Mas a legislação, ela diz que o agricultor que tem a OCS, ele produz de forma orgânica. Ele só não tem o selo, esse selinho aqui, para fixar lá nos produtos. Mas ele tem essa declaração que comprova que ele é um agricultor que produz de forma orgânica. E a diferença é porque ele, aqui no caso dele, ela, é para venda direta, que a gente vai estar vendo mais lá na frente. E essas outras, o diferencial é porque, além dele ter acesso ao selo, né, também vai poder vender em outros mercados, tá certo? Seus produtos. Então, vamos iniciar um pouco vendo o que são as OCS, os princípios dela, né, porque como o órgão fiscalizador diz que essas pessoas que têm as OCS, elas produzem orgânico, elas podem vender de forma orgânica, então vamos entender um pouco isso, né? E esse controle social que é feito. Primeiro, vamos entender que na parte da comercialização desses produtos é para venda direta, porque logo essa foto aqui, como vocês estão vendo, que é uma feira, né? Por exemplo, uma feira agroecológica, uma feira da agricultura familiar, esses agricultores vão estar lá com a sua declaraçãozinha fixada, onde diz que aquela agricultora, Regina Maria Vieira, da comunidade tal, no município de Guanabara, ela é uma agricultora orgânica, né? E aí ela vende essa parte da comercialização, é venda direta, que é o quê? São as feirinhas, são esses programas do governo, compras institucionais, como o PAA, o PENAI, certo? Entender um pouquinho mais a frente. Eu acho que não está passando. Travou aí, André? Tá, Net. Não, tá assim. Tu tá tentando passar o slide? Isso. Pronto, passou agora. Acho que eu passei foi até muito. Pronto. Então, primeiro entender o que é, né? Essa OCS, ela, eu sei que tem algumas pessoas, talvez até todos vocês que estão aqui na sala, saibam o que é, inclusive tem agricultores aqui que já têm OCS, mas é importante a gente fazer esse resgate, porque depois outras pessoas vão estar vendo, né, esse vídeo, e também as pessoas que não conhecem, né, já estão aqui, que talvez nunca não tenham ouvido falar
tipo de certificação, né, para os agricultores e as agricultoras, tá certo? Bom, a organização de controle social, ela pode ser feita da seguinte forma: ela pode ser grupo, ela pode ser uma associação, né, que é um grupo de mulheres se juntarem e vão formar aquela OCS, ela pode ser cooperativa ou consórcio, ela não necessariamente precisa ser pessoa jurídica, certo? Ou seja, ela não precisa necessariamente ser uma associação, uma cooperativa. Ela pode ser um grupo de, como diz aqui, um grupo, por exemplo, um grupo de 3 agricultores, de 5 agricultores, que se juntaram, que produzem, né, que estão na produção orgânica, não usam nenhum tipo de veneno, e junta esse grupo, denominam, porque é um nome fantasia para a OCS, sei lá, OCS Mandacaru, OCS Sítio Meio do Top, por exemplo, que é os meninos lá de São Benedito, dá um nome, né, para esse grupo, e acessa a essa declaração. A gente vai ver um pouco mais na frente como é que é feito esse processo, mas primeiro organiza o grupo, primeiro tem que estar na produção orgânica, né? Não pode estar usando nenhum tipo de veneno. Porque vocês vão ver mais à frente, o órgão fiscalizador, que é o MAPA, né, o Ministério da Agricultura, eles recebem essa demanda desse grupo e possa ser que eles visite esses grupos, né? Assim, sem avisar, chegue lá e aí eles vão verificar se realmente o grupo existe, se realmente está produzindo orgânico, né? Lógico que eles não têm uma estrutura hoje para visitar a nível de Brasil, por exemplo, a nível de Estado. Nem o nosso Estado, não, a delegação lá não tem estrutura, mas possa ser que ocorra deles visitarem. E, dentro disso, também tem uma comissão que a gente vai conhecer um pouco mais à frente, e essa comissão que chama CPO, que todos os estados têm essa comissão, que é a Comissão de Produção Orgânica. Eles se reúnem geralmente uma vez por mês. Quem é que faz parte dessa comissão? São pessoas que estão ligadas a associações, são produtores que estão ligados a alguma cooperativa de produção orgânica ou não, órgãos do setor público, na nossa comissão, por exemplo, do Estado do Ceará, além quem preside é o MAPA, né? Tem o técnico do MAPA que acompanha, e tem outras organizações, por exemplo, nós da Rede Eco Ceará fazemos parte e do CEPEM fazemos parte dessa comissão. E essa comissão também recebe essa demanda das OCS, tá certo? Então, é isso, não precisa ser associação, necessariamente, pode ser um grupo que se junta e solicita esse acesso. Aí, como é que esse grupo solicita? Através de uns formulários que o próprio MAPA disponibiliza, esses 2 ou 3 formulários, esse grupo assina, e todos assinam responsável por si e por cada um do grupo, certo? E é mais ou menos assim que funciona essa OCS. Tem que haver, primeiramente, a confiança, né, daquele grupo. Se moram ali no mesmo espaço, já se conhece, é um pouquinho mais distante. Nós temos exemplos de OCS, por exemplo, São Benedito, que tem um agricultor de uma comunidade, tem um agricultor que é de outra comunidade, e eles precisam se conhecerem e terem confiança no grupo. Ter o comprometimento de que não vai usar nenhum tipo de
de produto que não possa, né, para não prejudicar aquela produção orgânica. A participação de todos é essencial, senão o grupo não funciona, né? Como o nome já diz, é grupo. Ter a transparência, né? Já ocorreu, por exemplo, em OCS que eram da rede ou que nós conhecíamos, que um produtor, por não conhecer, ou estava fazendo algum teste, usou lá um tipo de produto, e aí ele relatou isso em uma das reuniões do grupo. E ele ficou, era uma agricultora, na verdade, e ela ficou, na época, um ano suspensa da OCS dela. Certo? Então, tipo, ela mesmo, ela foi transparente com o grupo, né? E antes de mais nada, ela tinha assumido esse compromisso com ela, com a produção dela, e com o grupo e com os consumidores também. Ela participava dessas feiras agroecológicas. E ter a responsabilidade solidária, né? Também não de, nesse caso, de compreender, apoiar a companheira, de entender, e ela entender, e o grupo entender que ela tinha que sair naquele momento dessa parte, mas ela continua acompanhando o grupo. Então, tem que ter todo esse ciclo, tem que funcionar, porque é um grupo de controle social, né? Se não faz o seu próprio controle, não tem como, e não tem transparência, então esses alimentos vão chegar como, né, nesses consumidores, tá certo? Olha, se quiserem fazer alguma pergunta, pode interromper, ou alguma contribuição, certo? Nete, a Karina perguntou Sim, quanto pode. tem ocorrer as visitas do mapa aos produtores. Talvez seja melhor, Nete, não sei, porque tem um momento no final, né, reservado para comentários e tudo, aí fica contigo, se tu acha melhor interromper ou deixar no final, para responder as perguntas e os comentários. Mas Pode ser, pergunta. pronto, pode ser no final, mas se tiver alguma pergunta que tenha a ver com esse momento, se eu tiver aqui, vocês podem fazer a pergunta, tá bom? Compartilhar novamente. Bom, esse nós já tínhamos passado. Aí, qual é o papel das OCS, né? Primeiramente, o papel das organizações, da organização social, cada OCS é orientar de forma correta, né, os agricultores e as agricultoras, e cada um fazer a sua parte e fazer a parte, o grupo funcionar enquanto grupo, mas se cada um não fizer a sua parte, o grupo não vai funcionar como grupo, certo? E, bom, daí aqui já aparece, a gente já começa a citar o outro organismo que eu falei para vocês que faz parte também e acaba se encontrando com essas OCS. Quando necessário, né, deverá ser consultada a Comissão de Produção Orgânica, que é a CPO, que tem, como eu falei para vocês, todos os estados têm, e geralmente não, acho que obrigatoriamente, o mapa está inserido, né, e outras organizações. Por exemplo, aí do Ceará nós estamos, né, como eu falei para vocês, enquanto Fundação CEPEMA, enquanto Rede Eco Ceará, o MST está, tem várias outras organizações, o CETRA, alguns de vocês conhecem, que faz um trabalho de acompanhamento com agricultores e agricultoras, e há muito tempo também tem incentivado essas feiras agroecológicas. E o setor público
vários órgãos, como a Secretaria de Meio Ambiente do Estado, também está presente nessa comissão. Então, essa comissão ela é bem diversificada, né? Várias instituições e setores públicos, e parte do setor público também faz parte dela, certo? Então, uma vez que for necessário, essa comissão ela pode ser requisitada pelo MAPA, né, pelo Ministério da Agricultura, e podem visitar algumas dessas OCS. Eles tinham esses planos, né, de fazerem isso ano passado, ano retrasado, e acabou que também, como as pessoas que fazem parte dessa comissão estão nas suas organizações ou lá no setor público fazendo outros diversos trabalhos, acaba que não tem muito tempo, porque tem que se deslocar, né, tem que viajar e acaba não ocorrendo, né, muitas vezes. Mas ela também, junto com o mapa, pode estar fazendo algumas dessas visitas, né, como eu falei para vocês, para verificar a veracidade desses grupos, certo? É porque é emitido pelo mapa, né, essa declaração, então, alguém no mapa, um auditor, ele assina essa declaração e você vai estar com ela. Não é que ele seja responsável, né, pelaquela agricultura, pelo aquele grupo, mas ele também é corresponsável por ter liberado, né, ele analisou a documentação. E tanto é quando nós enviamos as primeiras OCS pela rede, tinha produtos lá que, por exemplo, eram processados, não podiam entrar na OCS, porque a OCS ela para a produção vegetal primária, né? Tipo, toda essa parte, por exemplo, frutíferas, hortaliças, e toda essa parte que não está processada, né? Polpas, que tinham doces também na época, nós colocamos, não conhecíamos muito, então colocamos a diversidade na lista, aí só entrou essa outra parte. Quando foi nas segundas e terceiras declarações, etapas, que a gente já conhecia um pouco mais, e eles também, os agricultores também, eles receberam também, que as primeiras não tinham, as últimas eles já recebiam, já tinham o QR Code, que lá já tinha a lista lá desses produtos. O consumidor pode verificar, né? Então, é isso, essa foto foi mais para ilustrar, né, que é exatamente aquilo que eu estava falando, que os agricultores, eles estão vinculados a essa OCS, né, essa Organização de Controle Social, e que estão em grupos, e aí eles têm participado dessas feiras, e através das OCS, das feiras agroecológicas, também para essas vendas diretas, como esses programas institucionais, eles têm essa comprovação, que é a declaração que comprova essa produção como orgânica. Acho que essa é o mesmo que eu repeti. As OCS ativas, né? Para que elas possam cumprir seu objetivo, né, como o próprio nome já diz, ter esse controle, além de garantir que os produtores também assegurem o direito de visita além do órgão, né, que pode visitar, também eles podem fazer o controle através das visitas dos consumidores. Tem uma agricultora, não sei se ela está aqui, que é a dona Lucivalda, de São Benedito. Ela faz ainda até hoje. Antes da pandemia, ela fazia muito essa
essas visitas com essa rede de consumidores que ela tinha, né, que ela tem ainda. Mas como ela estava na feira do município, então ela criou essa rede de consumidores com outros agricultores da comunidade que ela mora, do sítio, e esses consumidores, às vezes até de fora lá de São Benedito, e de Fortaleza, acabavam indo visitar ela, porque ela também participou de umas feiras em Fortaleza em 2018, 2019. Esses consumidores viajavam para a Serra e queriam conhecer lá a produção dela. Ela tinha uma produção grande, bonita de morangos, tudo orgânico. O sítio é grande. Ela recebia essas visitas e fizemos com ela várias atividades também de dia de campo. Fizemos um pouco esse controle social, né? E depois veio a pandemia. Com a pandemia, através dessa rede de contatos dela, ela criou a cesta ecológica lá com os produtos dela, né? Porque na pandemia vocês lembram que as pessoas tinham que ficar em casa, não podia sair, as feiras todas as feiras foram suspensas, né? E ela viu a forma de continuar produzindo, continuar vendendo, criou essa cesta ecológica, com os contatos no WhatsApp, os grupos, os que moravam lá, ela começou a entregar, e assim, depois, né, que passou o momento mais crítico, ela começou a receber novamente visitas. Então, é bem dinâmica, assim, como as OCS funcionam, né? E até vi que o Narciso tinha entrado aqui na sala, e aqui até tem uma foto que tem ele. Não sei se ele está aí ou já saiu. Nós aqui. começamos a fazer Boa noite. Opa, boa noite. Nós começamos, né, Narciso? Fizemos muito esse controle no começo, sem nem muito entender como funcionava a dinâmica das OCS, e aí se viu também com o modelo que a gente viu, né, depois conhecendo que as SPG também funcionava assim. Na verdade, nós começamos com a rede, os grupos que iniciaram com as OCS, eles já funcionavam no modelo que as SPG, vocês vão conhecer um pouco mais à frente, nossos outros encontros, como é dinâmico, e essa dinâmica nós começamos exatamente com as OCS. Não sei se o Narciso recorda, mas inclusive essa aqui é com ele, e eu acho que foi um dia de campo que nós fizemos, e eram agricultores de Ibiapina, Ibiapina, que está São Francisco aqui. E eram, assim, dias de campo como troca de experiência, e um conhecer e visitar o sítio do outro, a produção do outro, né? Aqui é continuando esse controle, né, que, como eu estava falando, aqui no caso, o mapa, né? As OCS, elas são cadastradas aqui no Ministério da Agricultura, né? No caso, no estado do Ceará tem em Fortaleza essa sede, e nas primeiras OCS, que ainda tem que ser assinado e tudo, hoje ainda é esse processo assim, mas antes a gente levava toda essa papelada, né, que era preenchida pelos agricultores, pelas agricultoras, pegava as informações da sua área produtiva, as culturas que eles tinham, e essa documentação, depois de assinada por cada grupo e por um responsável de cada OCS dessa, era entregue ao mapa, que ainda é até hoje assim. Felizmente, eles ainda não sistematizaram, não tem isso em sistema ainda.
tem que ser assinado e pode até ser escaneado e enviado por e-mail, mas tem que ser impresso e os agricultores têm que assinar. Ainda não tem uma outra forma, assim, mais, vamos dizer assim, mais prática, né? E como é que se dá essa organização dessa OCS, né, dessas OCS? Primeiramente, os agricultores se organizam em grupo, né, ou em núcleos. Aqui o modelo da Rede Eco Ceará, por exemplo, eles estão organizados em núcleos, e o que é esse núcleo, o que é o grupo? É que tem um núcleo que nós estamos chamando, é o município. Por exemplo, o município de Ibiapina, que, se eu não me engano, a dona Lindaco está aqui. Nós tínhamos lá 2 grupos. Tínhamos um núcleo, que é o município, né? E dentro do município nós tínhamos 2 grupos, porque na divisão tinha agricultores que estavam em sítios bem próximos e tinha outros 3, 4 que estavam do outro lado, né? Era mais distante. Aí eles resolveram dividir assim em grupo e assim foi feito e nos outros municípios, seguindo esse modelo, né? E aí, em seguida dessa divisão, junto com esse cadastro que é feito, né, que é preenchido esses formulários, também é anexado a DAP, né, que hoje atualmente se chama CAP, o Cadastro Nacional do Agricultor Familiar, porque isso comprova, né, que ele é um agricultor familiar, e as OCS, obrigatoriamente, elas são para esse público, né? E entre as vantagens, que além dele estar contribuindo imensamente, né, para a gente ter alimentos mais saudáveis, né, contribuindo ali para aquele solo, né, não ser, né, ter um solo mais produtivo. Além de toda essa contribuição ambiental, o agricultor e a agricultora, quando ele vai comercializar, tanto em feirinhas, embora que vocês observem que às vezes não diferencia muito o preço, ou quase nada, né? Mas o produto orgânico ele tem que ser valorizado e tem que agregar, né, valor a mais para incentivar que outros agricultores possam estar aderindo, sair fazer pelo menos a transição, né? Sair dessa produção convencional, enfim. Então, para os programas de compra institucional, para incentivar essa produção, incentivar alimentos mais saudáveis, a legislação, né, diz que esses programas eles têm que pagar pelo menos 30% a mais a esses alimentos que são comprados desses agricultores que têm essa declaração aqui que comprova que ela é uma agricultora que produz orgânico. Aqueles produtos que estão aqui, tipo, ela não pode colocar lá, sei lá, hortaliças, frutas e colocar a geleia, ou colocar a cajuína. A cajuína e a geleia, ela vai entrar como um alimento da agricultura familiar, né? Mas não entra aqui nessa OCS, certo? Pelo menos até onde nós acompanhamos, né, da parte da legislação, da produção orgânica, não entrava porque era produtos processados. Aí é uma outra parte, teria que a gente vai explicar um pouco mais à frente quando nós formos falar das SPG, certo? Certificação participativa. E é isso, aí a organização da produção, comercialização, né, coletiva, que é o caso das feirinhas, e grupos de feiras municipais e estaduais se consolidando, né? A gente
viu muito essa dinâmica com a rede Eco Ceará. Aqui eu vou mostrar para vocês mais detalhado e vou fazer o passo a passo, porque inclusive nós vamos ver aqui na prática. A próxima aula a gente já vai fazer vamos fazer um cadastro aqui um recadastro de uma agricultora ou um agricultor que está aí nos grupos de OCS que vai renovar a sua declaração. Eu explico por que renovar, tá bom? Bom, as OCS, elas têm os agricultores, né, os grupos, as agricultoras desses grupos, elas preenchem esse formuláriozinho, tem um outro que é descrito todos os produtos que ela vai, aliás, que ela tem ali na área produtiva e que esses produtos são orgânicos, né? Cita lá toda, não põe só hortaliça, ela vai dizer um a um e depois frutas, um a um, certo? E são essa lista que ela vai receber essa certificação, essa declaração, né? E aqui é o modelozinho de declaração que o MAP emite. Ó, declaração de cadastro do produtor vinculado à OCS. Por exemplo, esse aqui, a Ana Jerônimo, ela está sítio Pitombeira, no município de Itauá, produtora familiar orgânica, cadastrada na Superintendência Federal de Agricultura no Ceará, unidade descentralizada do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o MAPA. E aqui o númerozinho, né, dessa CS dela, e que ela está vinculada ao CS Eco Ceará. Aqui tem a data da época, 2021. Certo? Aí nós vamos ver cada um desses formulários e vamos ver na prática como é que é feito. Alguma pergunta, contribuição? Por favor, esteja à vontade. Gente, quem tiver alguma dúvida, quiser alguma contribuição, quem perguntou lá atrás sobre quando a visita era realizada, a hora é essa, né, Nete? Então, vamos ver aqui se alguém perguntou, que eu acho que umas perguntas... Tinha uma pergunta lá no chat. A Samara aqui... A Samara, não sei se é comentário, perguntou: olá, pessoal, boa noite, me chamo Samara, sou técnica agropecuária, assistente social, trabalho em Esplá, seja bem-vindo, Samara. Nós Alpac, a CEP, né? E a CEP. Mas a gente tem a certificação participativa. Samara tem uma experiência aí bacana. Quiser falar um pouco também da UCS lá, Samara, fique à vontade. A Karina. Quanto tempo ocorre a visita do mapa aos produtores? É assim, Karina, geralmente não é fixo e não tem um calendário. Possa ser que ele visite ou possa ser que não. São muitas OCS antes desse, nós vamos falar no nosso próximo encontro, só pautar a OCS, os formulários, vamos cadastrar na prática para vocês verem como funciona, quem não conhece, e explicar um pouco de uma mudança que ocorreu a nível nacional, né? Sobre as OCS. Até ano passado, comecinho do ano passado, essas OCS, elas não tinham uma validade. Tem OCS
no mapa do Ceará, que já tem 10 anos, por exemplo, desde o seu cadastro até hoje. E aí eles, né, houve uma mudança, porque tinha uma lista enorme e aí, de agricultores e agricultoras orgânicos, né, que vai uma lista só no site do Ministério da Agricultura, e aí eles teve essa mudança no decreto, enfim, eu vou puxar para vocês direitinho toda a informação e trago no nosso próximo encontro. Essa mudança que ocorreu no ano passado, que a partir dessa resolução, as OCS vão ter que fazer o recadastro anualmente, assim como tem documentos que os agricultores, eles, pelo menos de 2 em 2 anos, 3 anos, eu não sei como é que está no caso da DAP, a CAF, são assim, né, e assim eles querem fazer com as OCS, porque tinha OCS muito antiga, que não fazia aquela atualização, nem dos agricultores que faziam parte, dos agricultores, e nem da produção. Aí eles querem estar renovando isso anualmente, eu vou explicar direitinho no próximo momento. E essas visitas não tem, assim, um calendário, e nem ocorre de forma contínua. E muitas vezes tem OCS que nunca recebeu nenhuma visita, que nunca, nem teve lá a comissão, a CPO, que nem o auditor do mapa. Porque a gente sabe que nós, né, conhecemos a realidade do setor público e é bem limitado os técnicos que estão lá, às vezes é um ou dois para cuidar de todo o estado, por exemplo, né? Eles não tem, às vezes, nem estrutura e nem tem como dar conta de toda essa demanda das OCS, tem as SPG, que eles também recebem demanda dessas OPAC, por exemplo, e no caso no Ceará já existe, né, algumas, e cada ano tem demandado mais outras, e isso requer demandas, porque eles têm que analisar, têm que visitar, no caso as OCS, antes de saírem, de acreditarem, né, enfim, tem todo um processo, e fora que eles têm outras demandas também dentro do órgão, né, do Ministério, certo? Não sei se eu te respondi, mas pelo o que eu conheço de realidade, pelo que eu vivenciei com as OCS, pelo que a gente também, né, já ouviu de relato dos próprios técnicos do mapa, é isso, que eles não têm uma estrutura e nem têm, eles têm muita demanda e não dá conta deles estarem visitando todas essas OCS. Nete, eu acho que eu posso parar a gravação agora, né? Ou espera até o final? Nete? Vamos só responder. Sim, pode. Tá, vou parar aqui a gravação. Não sei se eu respondi a Karen, senão ela pode falar e eu escrever.